Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade aos assuntos que eu estava elaborando no programa sem contexto anterior. Então, se tu não ouviu o programa sem contexto anterior, vai lá escutar ele. Eu tô indo contra ou divergindo e contrariando na maior parte do tempo, mas validando argumentos também dado por Red Pill, né? Mas né, o que que são Red Pill? Ah, cara, é um grupo, é um movimento masculino que tenta se vender como não um movimento, só que basicamente o que importa é utilizar as afirmações desses sujeitos. Porque eu sei que, assim, não é como se eles fossem, assim, nenhum cara desse grupo eu acho que realmente tem um grandíssimo alcance, sabe? Eu, pelo menos, não me lembro, né, de ter visto, assim, sei lá, perfis gigantescos desse tipo de cara, só que o ponto é, mesmo que os perfis públicos não sejam tão grandes assim, a triste realidade é que eu sei que tem muitos e muitos caras que pensam igual a esses sujeitos mesmo, tá ligado? Eu tenho noção porque, afinal, eu vivi aqui no Brasil desde o dia que eu nasci, eu frequentei diversos espaços exclusivamente masculinos, eu já ouvi muita coisa, já reproduzi muita coisa também, já refleti também. Enfim, eu tenho uma visão acerca desses assuntos que eu particularmente assim, não. Eu acho que é interessante eu realmente priorizar e atentar às minhas próprias percepções pessoais, sabe? Porque ao longo da minha vida, ao mesmo tempo que eu vi esses sujeitos, sabe, que são os homens que falam uns negócios que eu acho estúpido e pensava assim, nossa, mano, esses caras não têm a menor noção de como que as coisas funcionam para tentar defender que o mundo é assim ou deveria ser assim, né? E só conseguem criar essa narrativa sendo limitado mesmo nas suas visões de mundo. Ao mesmo tempo que eu vi esse tipo de cara falando e aprendia a me articular contra eles e aprendia a elaborar raciocínios que mostram porque esses pensamentos são estúpidos, eu também vi muitas mulheres que não são homens, não viveram nos espaços masculinos, vindo com narrativas prontas, específicas e deterministas sobre o que é ser um homem, como é a vivência de um homem, pelo que os homens passam ou deixam de passar, que espécie de privilégio ou espécie de prejuízo um homem tem apenas por ser homem, né? Eu já vi homens também dizendo que não existe nenhuma pressão acerca do gênero masculino, sabe? E eu fico assim, né? Pra começar, o cara que fala isso, ele no mínimo é extremamente adequado a tudo que mandaram ele ser, tá ligado? Se toda vez que alguém mandava nele, ele fazia do jeito que estava sendo mandado, e toda vez que alguém reagia, ele se adequava à conduta da pessoa, sabe? Se alguém elogiava, ele fazia questão de retribuir aquilo, e se alguém rechaçava um comportamento dele, ele se adequava para não ser mais atacado, perseguido, humilhado, etc. Então, provavelmente, esse cara vai falar uma coisa dessas, né? E as mulheres, bom, né, pro meu público feminino, né, como por exemplo a Débora, que eu sei que me escuta, né, não é uma crítica a nenhuma mulher individualmente, é só compartilhando uma vivência real, tá ligado? Ao longo da minha vida, tendo diversos tipos de conversações com diversas pessoas, algumas que me conheciam pessoalmente, profundamente e achavam que sabiam tudo sobre mim, falavam certas afirmações que eu ficava assim, caramba, essa pessoa não viveu minha vida, e por que que ela tá achando que ela pode tentar explicar melhor a minha experiência do que eu mesmo, sabe? Com certeza as pessoas estão ouvindo muitas mulheres falando sobre como é a vida de um homem, tá ligado? Simples assim. É muita mulher dizendo o que que um homem passa, o que que um homem vive, o que que um homem sente. E quando aparece um homem falando pelos homens, é esse tipo de homem, né? Esses red pill que fala essas atrocidades. Então, realmente eu acho que vale a pena eu, com as minhas palavras, com os meus termos, ir contra as afirmações boçais que esses sujeitos fizeram, só que, né, de um ponto de vista masculino, e do lado de um ponto de vista masculino. Só que o ponto, né, como eu já falei aqui, para defender os interesses do gênero, dos homens, eu não preciso ser escroto com as mulheres, sabe? Eu, de fato, não acho que essa competitividade entre gêneros ajuda o mundo a se desenvolver, né? Então, né, esse programa aqui eu vou tentar ir contra algumas outras falas e frases que esses sujeitos falaram, mas que não é as mesmas que eu já falei no programa anterior, né? Aí tem um momento, inclusive, assim, que o cara... Essa aqui eu acho que vai ser o primeiro grande tópico desse programa, que até vou estender para outros assuntos, até por alguns minutos. Porque, assim,
o cara, um dos sujeitos lá, ele começa a vir com um discurso de como, tipo assim, ele literalmente fala que o Ocidente, os valores ocidentais estão perdidos. Eu fiquei assim, peraí, agora não tá parecendo Red Pill, parece que do nada eu tô ouvindo, assim, né, um discurso, assim, que eu não vou nem dizer os títulos que alguém que começa a falar que os valores ocidentais estão perdidos, né? Mas eu vou dizer alguns, pode ser ANCAP ou extrema-direita, entre aspas, sabe? Esse tipo de coisa, mas quando a pessoa começa a falar que os valores ocidentais estão perdidos, como se o Ocidente de fato existisse, tá ligado? Como se assim, vamos dividir o mundo ao meio e vamos dizer que metade de um lado do planeta tem um comportamento específico, sabe? Porque é uma bagulho assim é uma frase tão estúpida e ela só é repetida porque dá pra ver que são pessoas de um próprio nicho que ficam alimentando, tá ligado? Porque assim, como assim, cara? O Ocidente, os valores ocidentais, sabe? Tu realmente tá fazendo de conta que o comportamento que rola na Alemanha é igual ao da França, e o da França e da Alemanha é igual ao do Canadá, e o da França, da Alemanha e do Canadá é igual ao Brasil, e o da França, da Alemanha e do Canadá e do Brasil é igual o da Venezuela, tipo assim, não, cara, não faz o menor sentido. Então, assim, a única coisa que isso alerta é que esse sujeito consome um tipo de conteúdo específico, sabe? Porque é uma frase estúpida. Mas ele disse, né, que o Ocidente estava podre e que menospreza e ridiculariza o sofrimento masculino. E aí é que tá. Não é uma coisa que o Ocidente faz, sabe? Tu acha que o Oriente se compadece com o sofrimento masculino, sabe? Tu acha que os japoneses, os chineses, sabe? Tu acha que vários países árabes, tu acha que lá existe maior tolerância com o gênero masculino? E mais do que isso, tu acha que o que ensinou as pessoas a ridicularizar e menosprezar o sofrimento masculino foram as mulheres? Tu acha que as mulheres que estão na internet reclamando de qualquer coisa que for é que tá fazendo isso acontecer? Claro que não, cara. Esse é um movimento histórico que sempre existiu e existiu principalmente por causa de gente que nem esses próprios imbecis, sabe? Então, assim, eu posso falar com calma, assim, e plenitude. Eu, de fato, luto contra esse tipo de coisa, sabe? E não é pra ficar, assim, com jargão político e tudo mais. É a realidade, tipo assim, cara, de fato, menosprezar o sofrimento do cara só porque o cara é homem, sabe? E ridicularizar o sofrimento masculino como se os homens não tivessem fardos, dores, problemas, traumas que estão, assim, ligados ao gênero masculino, sabe? Também é uma coisa estúpida. Só que o ponto é que eu nunca fiquei ridicularizando o homem por ser homem, sabe? Eu nunca fiquei aqui cagando regras sobre como que um homem deve se comportar ou não para ser respeitado, ou isso, aquilo, outro. Agora, esses imbecis são justamente o tipo de animal que fica alimentando uma certa conduta que um homem tem que fazer assim ou assado, se vestir assim ou assado, agir de tal forma ou de tal forma para ele ser respeitado ou não, para ele ser um alfa ou para ele ser um beta, para ele ser um red pill, para ele ser um blue pill. Aí, sério, como é que um imbecil desses não consegue notar que ele que fomenta esse tipo de problema, sabe? Como é que esses caras não conseguem ver que, tipo, é eles darem voz a essas narrativas estúpidas, sabe? Que permite que a sociedade enxergue os homens como um amontoado de imbecil sem sentimento e sem capacidade de se articular através das palavras, apenas, sabe, gritar, ofender e dar porrada, sabe? É isso que a maioria dos homens ainda passam de imagem, porque tem um monte de imbecil que fomenta esses raciocínios, né? Mas eles nem conseguem perceber, tipo, que não é um movimento de agora, sabe? Não foi as mulheres que falaram, a gente tem que rir dos homens fracos, pobres, sabe? Não é um movimento moderno criado pelas mulheres, tá ligado? Já, desde sempre era atribuído, assim como as mulheres tinham suas pressões, os homens também tinham, sabe? A questão é que a mulher ela era uma propriedade do homem, só que daí o sofrimento do cara já estava ali envolvido sobre o sucesso que ele conseguia ter, a renda que ele conseguia ter, se ele era dono ou não de terras, se ele tinha casado ou não tinha casado, enfim, isso já criava essa pressão que até hoje em dia, tipo, foi se metamorfoseando, né? A mulher não é mais uma propriedade masculina. Isso estou falando do ponto de vista legal mesmo, sabe? Era assim que funcionava. A mulher praticamente pertencia ao pai dela enquanto ela era uma criança, uma jovem, e depois que ela casava com o cara, ela virava uma propriedade do homem, digamos assim, sabe? Então, era assim que era dentro da lei, tá ligado? Até não, tipo, historicamente, a maior parte da história foi assim, pelo menos da parte da lei, tipo, a parte da história que já existiam leis, né, legislação, digamos assim, né?
Obviamente que anteriormente o mundo já foi organizado de outras formas, mas eu tô falando do nosso contexto específico. A gente é herdeiro desse período histórico, sabe? A gente não é herdeiro. Tipo, a gente também é herdeiro do período tribal, só que o nosso período tribal é muito mais antigo, entendeu? O nosso período tribal não é de imediato aqui agora. Agora, a nossa história recente, cara, os últimos 100 anos é isso que mudou. Os homens não são mais donos das mulheres, em questão de lei, em questão de responsabilidade. As mulheres são indivíduos capazes de votar, de trabalhar, de se separar, de escolher com quem elas vão ficar junto ou não, sabe? Isso mudou, sabe? Essa questão mudou, mas assim como existia um sofrimento masculino atrelado àquela experiência do passado, existe também. E eu também sou a favor da gente falar sobre essas questões e tentar resolver essas dores, esses problemas, né? Só que esses malucos daí, eles acham que estão ajudando, eles não estão ajudando em nada, tá ligado? Eles não estão ajudando em nada. Daí o que eu ia dizer, que vou abranger para outros assuntos, é que o que esses caras fizeram aqui, mais descaradamente, é um negócio que eu já vi outras pessoas fazendo, e aí eu vou ter que falar um pouco assim, olha, eu não fico falando muito sobre essa história assim de esquerda e direita, porque eu particularmente acredito que está mais do que na hora de a gente enfraquecer esses termos, sabe? Eles ficaram, sabe, além de polarizado, ficou gasto e impede as mensagens de serem transmitidas quando tu começa a usar muito esses títulos, né? Só que daí eu vou ter que mencionar um pouco essa questão, porque não é a primeira vez que eu vejo um discurso de uma pessoa que se vende mais alinhada para o lado direito fazer uma racionalização que mostra como não existe essa história de Ocidente e Oriente brigando, que as pessoas nem sabem exatamente sobre o que elas estão falando quando elas começam a fazer certas afirmações, sabe, alarmistas. É que ele começa a exaltar basicamente as leis da China e da Rússia. E daí, assim, a China e a Rússia que são os países que as pessoas assim, que são de direita mais se incomodam porque dizem que eles violam os direitos humanos, etc e tal. Mas, né, ele dá um exemplo de que nesses países lá a lei respeita mais o homem, entendeu? É uma lei mais a favor do homem. Ele disse que lá na China... E eu não estou dizendo que as leis desses países são assim, porque eu não estou pesquisando a legislação deles para falar. Só que, para começar, aí usando o meu conhecimento comum... Sim, até onde eu sei, a China é um país onde tem muita menos liberdade individual, as pessoas não podem ter filhos a bel prazer, e eu acredito sim que a separação também não é a bel prazer, existem cumprimentos legais, né, que tu tem que fazer caso aconteça algum tipo de coisa, assim. Isso para não falar sobre o próprio peso social, né, cultural, de estar num relacionamento ou de cometer infidelidade, enfim, todas essas coisas que eu sei que rola assim na China, por exemplo. E na Rússia... Eu também não sou especialista de como são as leis na Rússia, mas até onde eu sei lá também é um país que não tem leis flexibilizadas para o mundo considerado liberal moderno. Só que daí então, essa dicotomia no discurso dessas pessoas, tanto das pessoas de esquerda quanto que se dizem de direita, sabe? As pessoas que se dizem de esquerda se sentem, assim, compelidas a defender a China e defender a Rússia de ataques, mas a estrutura desses países é muito menos a favor do direito, da liberdade, da diversidade, que supostamente as pessoas de esquerda são a favor que exista. Em compensação, as pessoas de direita se sentem compelidas a fazer crítica à Rússia e à China, porque elas são, assim, ditaduras. Só que, no final das contas, esses países que são considerados ditaduras têm leis que melhor, né, supostamente de acordo com o discurso desses caras daí, melhor defendem o interesse masculino e impedem que vire uma algazarra social, cultural, que, né, beneficie as mulheres, sabe, a ditadura gaysista feminista, basicamente isso que eles estão querendo dizer, né, aí fazendo um pouco de meme com o discurso dos caras, né, mas enfim, então... É por isso que eu digo, cara, não existe essa história de esquerda e direita, porque de fato existe essa grande contradição entre as pessoas, tá ligado? As pessoas ficam nessa merda de querer defender a China porque tem comunismo no nome, e daí elas nem pensam realmente, tipo assim, elas estão só discordando. No final das contas, esses caras, eles deviam estar a favor da China, entendeu? Se eles queriam trazer essas leis da China para o Brasil, eles viram falar que a China é um exemplo para o Brasil e não ficar falando contra, né? Mas enfim, né? Daí por isso que eu falei que eu estou expandindo para outros grupos de pessoas, sabe? A mesma coisa que eu vejo assim, muita gente reclama, sabe, a agenda da Disney, da Netflix, sabe, de representatividade, né, dos grupos LGBT e tudo mais. E de onde que surgiu isso daí? Não surgiu na Europa, não surgiu nos Estados Unidos, sabe? Que são os países ditos assim,
ocidentais, o polo ocidental, sabe? O eixo ocidental do mundo, que representa, né, a grana e o capitalismo. Tipo, isso não surgiu, não são movimentos que vieram da Rússia pro mundo, da China pro mundo, sabe? E, sabe, por isso que essa história de Ocidente e Oriente, cara, é só pra manipular as pessoas e fazer as pessoas perder tempo achando que estão entendendo exatamente o que elas estão falando, e no final das contas elas estão tipo assim, mano, isso não faz o menor sentido, né? Vocês acham que se isso fosse real, o mundo estaria dividido dessa forma tão bizarra? É óbvio que não, mas enfim, né? Tá, daí outra coisa assim que eu posso elaborar também, esse aqui eu já tinha mencionado no programa, mas eu vou no outro programa, só que eu vou elaborar aqui mais uma vez, porque eu acho que vale a pena, né? Porque esses caras, várias das coisas que eles levantavam, né, tinha a ver, assim, que se tu não for chegar a uma crítica estrutural da nossa sociedade, tu vai ficar só falando mal de mulher que nem eles querem, sabe? Ficar só reclamando da mulher, do jeito que ela se comporta, porque basicamente, assim, eles começaram a soltar uma série de frases que, para começar, não são regras, mas ao mesmo tempo, eu sendo honesto e sincero, e sabendo algum tipo de coisa que eu já li por aí também, eu sei que esse tipo de coisa deve ter sido falada por algumas mulheres em algumas situações, né? Porque daí, por exemplo, assim, o cara fala assim, tem uma frase específica que eu anotei, que ele fala assim, assalariado virou virou um termo pejorativo pro homem, né? Daí até o entrevistador ficou assim, o quê? Sabe? E daí alguns de vocês também devem estar assim, o quê? E de fato, sabe? Eu entendo que para muitas pessoas a reação é o quê também. Só que o que ele tá querendo dizer é que existe, mulheres interesseiras, óbvio. E na questão assim, é óbvio que existe mulheres interesseiras, não é um negócio assim. É outra coisa que eu posso falar assim com calma, sabe? Com calma, que se ainda tiver mulheres me ouvindo, não é uma crítica a todo o gênero feminino, mas temos que ser realistas, temos que humanizar as mulheres. As mulheres são seres humanos, existem mulheres de todos os tipos, sabe? Assim como existem homens de todos os tipos, e nós vivemos numa sociedade capitalista, é uma sociedade que fomenta e estimula diversas coisas, e é indiscutível que algumas mulheres são capazes de extrair mais graças à sua personalidade, à sua aparência, uma combinação desses fatores, e elas têm interesse em conseguir dinheiro e fazer dinheiro com essa combinação de fatores que eu acabei de falar, sabe? Então, né, eu me dei o trabalho de elaborar isso com todas as palavras, mas é para poder falar com calma que sim, existem mulheres interesseiras, só que não é todas as mulheres do mundo, não é assim, tipo, do jeito que esses caras tentam pintar, né? A mesma forma que eu entendo que não é toda mulher que vai fugir de um cara que é assalariado. Mas sim, tem muitas mulheres que se notarem que tu não tem grana, ela nem, tipo, pra começar, ela nem interage contigo a primeira vez, e outras começam a interagir contigo, e se elas notam que tu não tá acompanhando elas do mesmo nível financeiro, ou não precisa nem estar acompanhando, ou você não tem mais dinheiro especificamente do que essa pessoa, a conversação se encerra e, sabe, não é uma coisa que eu tô falando só pra falar isso das mulheres, entendeu? Eu tô falando, é assim que é uma estrutura, é assim que o mundo capitalista cria as pessoas pra serem, tá ligado? Se a pessoa não quer ter uma conversação em como que vamos de fato estimular, como é que a gente vai viver no mundo capitalista e que as pessoas não se convertem em interesseiras, tá ligado? Que o interesse do homem não seja conseguir dinheiro, aí também eu vou fazer eu vou entrar no jogo deles, mas eu tenho certeza absoluta que não são todos os homens que são movidos assim e tudo mais. Mas existe uma parcela grande dos homens que buscam conseguir dinheiro só para ver que tipo de... qual o novo público feminino eles conseguem atrair com a renda que eles ganham, sabe? Se existe esse grupo daí, isso daí acontece no quê? Porque é assim, é isso que é estimulado no nosso mundo, na nossa sociedade, no nosso planeta, na nossa cultura, sabe? É uma questão estrutural, sabe? É a mesma coisa, como é que nós não vamos criar mulheres interesseiras se a gente cria homens que acreditam que o valor deles está atrelado à grana deles? Se os homens crescem achando que o valor deles está na quantidade de grana que eles produzem, como é que faz sentido a gente julgar mulheres que fazem a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, não, é simplesmente o cara que quer defender o homem, ele quer criticar a mulher, como eu falei várias e várias vezes no programa anterior, tá ligado? Não faz o mesmo sentido tu achar que normal e tu estimular pro teu público, porque eles estimulam, sabe? Porque tu tem que ter grana, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E não que as pessoas não tenham que ter grana, né? Só que daí esse é o ponto de contradição e de hipocrisia desses sujeitos, tá ligado? É uma grande hipocrisia porque, assim,
Então, é justamente vocês alimentarem esse tipo de raciocínio, fomentar esse tipo de papo. Se vocês escolhessem falar sobre outros temas, tocar em certos assuntos, mostrar certos pontos que ajudam de fato as pessoas valorizarem coisas mais importantes, né? E entenderem, né, o dinheiro como circunstancial, quem sabe daqui a muito tempo a gente pode começar a ver uma coisa diferente. Mas agora, o cara ele já veio de uma mentalidade que falava isso, e é o que o mundo capitalista fala para os homens. Tu vale o quanto que tu produz, sabe? E isso daí é um bagulho que só o homem sabe? Só o homem entende. Isso daí, mais uma vez, não que não tenha mulheres hoje em dia, com o jeito que a nossa sociedade funciona, e por diversas questões, a mulher também sinta que se ela não estiver produzindo a própria renda dela, ela não tem valor, ela não tem serventia, ela não tem significado. Realmente é outra coisa que é um novo problema que a mulher moderna vai ter que enfrentar a partir do momento que ela é um ser individual, não pertence a um marido, não pertence a um pai. Então, pode ter um sentimento que tá chegando nas mulheres também. Só que agora, isso já é natural no homem, tipo, posso falar que é genético, no sentido assim, mais assim, científico mesmo da parada, sabe? Existe a noção de memória genética e, geneticamente falando, homens já estavam com essa mentalidade desde sempre. Ou pelo menos, né, usando essa janela específica que eu usei de últimos 100 anos, sabe? A noção cultural martelada específica de que o homem vale o quanto que ele produz de renda, isso é geracional, é biológico e cultural, e desvencilhar o homem dessa ideia vai ser trabalhoso. E com isso não quer dizer que o homem não tem que buscar gerar dinheiro, sabe? Só que o ponto não é ter essa mentalidade que, na minha opinião, é torta, sabe? Aí vocês podem me chamar do título que vocês quiserem, vocês podem... Eu nem vou dar munição pra vocês, tá ligado? Se vocês acham, não, tem que ser assim, Renan. O homem tem que acreditar que ele vale o quanto que ele produz, é assim que... O valor de um homem é definido pela carteira dele. Se tu concorda com isso, estimule isso, incentiva, porque é o que o mundo faz, tá ligado? É o que o mundo faz desde o dia que eu nasci e até o presente momento ainda é assim que a banda toca, tá ligado? Então, assim, eu não quero que isso aconteça da mesma forma que eu não quero, né, que eu também não quero que tenham mulheres interesseiras e oportunistas e blá blá blá, que nem esses caras falam. Que eu não tô dizendo que não exista, cara. Mas o ponto é que eu entendo que é uma questão estrutural, não é uma questão de gênero, não é questão de mau caratismo, sabe? É uma questão assim, se tu não consegue entender o problema grande, tu vai sempre ficar assim, sabe, batendo boca com quem tá na tua volta, e quando tu não entende que teu inimigo é muito maior, sabe? E isso daí é um negócio que eu já entendi faz bastante tempo, sabe? E eu não consigo desentender, digamos assim. Enfim, prosseguindo aqui com o meu roteiro, tem um assunto que eu vou definir assim como uma ideia de exigência masculina, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu destaquei no último programa que existe sim uma maior exigência feminina com relação ao sexo masculino hoje em dia, em 2024. Aí eles sugerem que os homens deveriam fazer o mesmo, os homens deveriam se dar o valor e buscarem mulher de valor, tá ligado? E escolherem e só ficarem, entendeu? E porque assim... Mas daí é que tá, eles já estão invocando aquela velha cláusula do mulher pra casar e o mulher pra comer, né? Mulher pra ficar e a mulher pra casar. Essa velha cláusula daí, eles já estão invocando, que mais uma vez, tipo, tá, isso não tem nada demais, né? Não tem nada de novo nessa ideia. Mas agora, assim, a estupidez desse raciocínio, como sempre, é a ideia de que tu acha que tu tá conseguindo qualificar isso através, né, das coisas que eles identificam, tanto frases, quanto roupas, quanto tatuagens, sabe? É um negócio assim, ó, cara, vou falar pra vocês, entendeu? Eu sou uma pessoa, sou um homem adulto que conversei com diversas pessoas na minha vida, ouvi diversas histórias diferentes, ou sei muito bem que as pessoas não contam tudo que elas passam, o que elas vivem, mas chegou até meus ouvidos uma série de histórias também que nem são de pessoas que eu mesmo conheci. Então, assim, eu posso falar pra vocês assim, com segurança que, assim, ó, essa ideia de que as pessoas vão conseguir, assim, cartilhar, assim, os seus gostos, as suas escolhas, não rola, tá ligado? Na prática, entendeu? Na prática, sabe? A pessoa pode querer, assim, ó, estruturar todo o argumento, tudo que ela quer pegar, ela quer falar, mas, assim, no final das contas, atração e
desejo, interesse sexual e paixão são coisas assim que acontecem conforme tu vai vivendo a tua vida. Então, olha, é simplesmente assim, tu não pode, assim, ó, digamos assim, o cara não pode comprar um discurso que ele não vai se apaixonar por uma mulher que tem uma tatuagem no meio dos seios, porque eu já ouvi gente falando esse tipo de coisa, tá ligado? Né? E achar que essa racionalização vai proteger ele, tipo, cara, se tu é o tipo de pessoa que se interessa por um tipo de ser humano, tipo, eu nem acredito que seja também só por causa da tatuagem, tá ligado? Acho que ninguém vai se apaixonar, deixar de se apaixonar por causa da droga de uma tatuagem, sabe? Mas enfim, eles imbecilizam a conversa, né? Mas voltando para a ideia de exigência masculina legítima, é com isso que eu quero dizer assim, falando bem especificamente, homens escolherem muito, sabe? Filtrarem muito com quem essas pessoas vão transar. E daí eu vou falar de dois tipos, tanto do homem solteiro, mas até mesmo do cara que tá em relacionamento e tá sendo infiel mesmo, né? Porque vocês já devem ter ouvido, eu pelo menos já ouvi a ideia de que homens traem mulheres bonitas com amantes feias, né? E é óbvio que tem muito recalque, e é óbvio que tem muita, assim, inveja da pessoa que levou a guampa e por querer falar esse tipo de coisa. Eu consigo entender o ataque. Mas agora, eu também consigo entender a lógica pragmática também, tá ligado? Porque o cara não tá fazendo... Quem tá cometendo esse ato de infidelidade, ele não tá fazendo um cálculo como se ele estivesse trocando, sabe? Como se ele estivesse substituindo. Ah, eu vou estar sendo infiel com a minha esposa, isso quer dizer que eu estou trocando a minha esposa por essa outra mulher. Não é assim que funciona, sabe? Por isso que rola muito esse processo mesmo. O cara tem uma esposa que as pessoas falam que é linda, que é interessante, que é bem-sucedida, isso e aquilo outro, e esse cara vai lá e pula a cerca, né? Com uma mulher que não... Supondo que as pessoas sejam comparáveis, essa mulher que ele escolheu trair não é comparável à esposa dele, que é muito melhor do que a outra mulher, né? Só que, por isso que eu falei assim, pragmaticamente isso pode acontecer assim, porque o cara ele não tá pensando que tá fazendo uma substituição, sabe? Então, esse que é a realidade para muitos homens. Várias vezes os homens, né? E aqui eu tô falando do gênero masculino, mas eu aposto que muitas mulheres vão se identificar com o que eu vou falar aqui, mas também não sei se elas admitem isso ou se elas sentem bem com isso, né? Mas muitos homens vão querer buscar prazer e satisfação sexual com uma mulher que não necessariamente ele acha maravilhosa em todos os aspectos, sabe? Físicos, intelectuais, e tipo... Aí tem uma série de questões que a gente pode falar sobre isso, é que essencialmente eu acho que as pessoas não estão com essa bola toda, sabe? Aí falando de um ponto de vista assim, bem fundamental, íntimo da natureza humana, eu acho que o ser humano tem tesão, tem desejo, e a gente tem muita construção no meio que se coloca até o que impede ou deixa de impedir. Isso vale pra mim mesmo também, sabe? É óbvio que eu tenho um monte de construção e eu tenho gostos e preferências e tipos específicos de mulheres que eu tento me envolver, né? Mas, em última instância, eu entendo que, na realidade, essas coisas são muito mais, assim, uma racionalização autoimposta do que na prática realmente, sabe? Mas daí, mais uma vez, só pra destacar também, na verdade isso aqui não é mais uma vez, é um bagulho inédito. Aí eu tô usando eu como exemplo, mas eu não tô usando eu como exemplo pra ditar para todos os outros. Eu consigo imaginar sim que vários homens e mulheres, por diversas questões, sem julgamento a essas pessoas, eles filtram pra caramba pessoas que eles beijam na boca e pessoas que eles vão pra cama. Beleza. Só que eu não posso fazer de conta que eu sou uma pessoa extremamente criteriosa. Com isso não quer dizer que eu estou sempre o tempo inteiro transando com qualquer pessoa, ou várias pessoas no mesmo dia, ou alguma coisa do tipo assim, mas não posso fazer de conta que quando um fator para eu acabar decidindo me envolver com uma pessoa a esse ponto de ir pra cama com ela, ficar com ela, é um negócio que eu, tipo assim, não, essa pessoa tinha um monte de exigência, sabe? Essa mulher tinha que estar dentro dessa minha lista estrita de condições, caso contrário, isso não estaria ocorrendo, entendeu? Eu não posso falar isso pra vocês, porque daí eu vou estar mentindo, entendeu? Eu vou estar criando uma imagem que não é. Então, eu consigo imaginar que certos homens, certas mulheres são mais criteriosos, e como eu tô falando aqui, eu nem tô julgando, porque eu acho que deve ter razões legítimas, entendeu? Liberdade sexual não é sobre todo mundo transar com todo mundo o tempo inteiro. Liberdade sexual é as pessoas terem liberdade para escolher como que elas querem viver a sua vida sexual, sabe? E estar ok com isso. Então, eu sou ok com que homens e mulheres sejam criteriosos na hora de transar. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu, aí falando uma opinião assim,
sabe, sem ter como fazer um estudo, eu diria que a maioria dos homens, por questões biológicas e sociais, sabe, biológicas e culturais, a maioria dos homens não é exigente na hora de escolher uma parceira, principalmente sexualmente, tá ligado? Principalmente uma parceira sexual, então não adianta tentar pregar essa ideia de exigência masculina. Na minha opinião, não adianta, porque eu acho que, em primeiro lugar, não vai acontecer. Pode ser vários discursos que os caras ficam falando, né? E geralmente são discursos escroto, sabe? Por exemplo, assim, que eles vão vou tentar ilustrar. É que eu não quero dar uns exemplos escrotos assim, porque eu acho que eu não preciso. Acho que vocês conseguem entender, né? É basicamente os caras, aquela história do cara falar, eu só vou ficar com esse tipo de mulher, ou só tal tipo de mulher me atrai. Eu já vejo umas pessoas comentando assim, mas a pessoa não pode ter uma opinião. Meu irmão, as pessoas podem ter a opinião que elas quiserem, mas é interessante pensar quais são as pessoas que os outros escolhem vincular. E sim, eu sei que tem várias mulheres, assim, mulheres criadoras de conteúdo que ficam listando o que elas não querem no homem, tipos de homem que elas não aceitam, tipo de homens que são só amigo. Eu também, tipo, essa minha crítica é pros dois gêneros, tá ligado? Eu acho, voltando pro meu raciocínio, que tava muito bom e eu acabei parando pra esclarecer outra coisa, né? Eu acho que, assim, não tem uma maneira, tipo assim, eficiente de fazer isso, sabe? Tu não precisa, se tu escolheu vocalizar em voz alta e destacar que tipo de pessoa fisicamente tem que ser pra te atrair, eu acho que isso vai sair um pouco de mau gosto, sabe? Mas essa pessoa tem que ficar com todo mundo. Não, entendeu? Mas eu não acho que tem que ser isso que tu tem que falar. Eu não fico com mulheres com tal tipo de corpo, ou eu não fico com homens com tal tipo de corpo, ou eu não fico com mulheres assim, sabe? De assim ou de aquela forma, eu acho que são todos comentários meio mesquinhos que vão sair, tá ligado? E várias vezes hipócritas, tá ligado? O que mais tem é uma pessoa dizendo que só vai ficar com um tipo de pessoa. Vou dar um exemplo, tanto homens que esnobam mulheres gordas e obviamente ficam com mulheres gordas, né? Quando não estão falando, digamos assim, em voz alta. E também mulheres, eu já vejo mulheres, aí vou dar um exemplo assim de coisas que eu conheci, mulheres que falam que não ficam com tais tipos de homens por questões socioculturais. Eu vou falar bem especificamente, sabe? Um cara que é muito escroto, que é muito machista ou bolsonarista, como eu já vi mulheres nos anos passados falando, né? E elas ficavam com esses sujeitos, tá ligado? É um bagulho que, tipo assim, aí fica, tipo, é sempre só hipocrisia, tá ligado? É só hipocrisia tu ficar falando que é isso, aquilo, outro, esse tipo de pessoa, pra ficar comigo tem que ser esse tipo de pessoa, sabe? E no final das contas, assim, como eu falei, o ser humano não tá com essa bola toda de fazer de conta que ele tá, assim, não, eu sou muito, assim, seleto na hora de escolher em quem se aproxima de mim, enfim, né? Então, é um negócio que eu não vejo boas maneiras de ser estimulados, eu não acho que tu deveria incentivar isso, não. Eu acho que a maioria das pessoas vai saber quem tá sentindo, se tu tá sentindo atração de outra pessoa, se tu quer ficar com ela ou não. Acho que é melhor incentivar as pessoas, assim, a terem essa maturidade e estimular as pessoas também a fazer essa ideia de uma forma respeitosa, sabe? Se tu quer flertar com mulheres, flerte. Se tu quer flertar com homens, flerte. Se tu não quer ficar com ninguém, também não fica. E se tu for dar em cima de alguém, dá em cima de alguém de uma maneira respeitosa e de bom gosto, sabe? É um conselho que eu tenho pra dizer, assim, sobre essa questão, sabe? De exigência, não exigência. Cara, não é... Tipo, tu tem os teus critérios e tudo mais, e tu vai saber identificar qual pessoa tu gostaria de ficar ou não, né? E é isso aí, simples assim. Então, né, é o jeito que eu acho que eu consigo falar sobre esse assunto, dando a minha opinião, sabe, de como que eu acho que deveria se lidar com essa questão de que tipo de mulher o homem deve ficar, ou enfim, é uma coisa tão estúpida que eu não tenho nem como falar pela visão de mundo deles, tá ligado? Eu tenho que desconstruir por completo o argumento dos caras e falar de uma maneira inteligente e interessante, né? Bem, e outra das frases, assim, falaciosas, né, ou no mínimo desinformadas que eles soltaram, basicamente tem várias questões assim que eles mencionaram sobre a estrutura de relacionamento, o casamento, de como um casamento é bom pro homem e tudo mais, né, mas como no sentido simplesmente de que o homem é prejuízo pro homem também casar, sabe? É um dualismo, assim, absurdo. E se separar, então, é pior ainda que pode acontecer com o homem, sabe? É uma coisa, assim, que os sujeitos não sabem, basicamente, para onde direcionar os homens que estão escutando eles, apenas para odiar as mulheres, né? Mas, ainda assim, eles chegaram, assim, numa frase que foi que
uma criança precisa dos dois pais, assim, presentes na vida, né, para ser estruturado. E eu vou dizer para vocês que não que a criança não precisa dos dois pais, mas eu digo mais além, sabe? As crianças precisam de mais pessoas ainda, sabe? Evidentemente, pai solo é um grande desafio, e quando eu digo pai solo, eu tô falando principalmente mãe solo, né? Mas incluindo também os pais solo na jogada, é um grande desafio. E definitivamente eu acho que para a psicologia da criança ter os dois pais, né, pai e mãe dentro de casa, é melhor para ela, sim. Acredito, psicologicamente a influência na formação é mais saudável, mais benéfica, né? Supondo, claro, que esse pai e essa mãe sejam uma influência positiva, né? Mas vamos por essa questão, sabe? Entre ter uma mãe ou um pai solo que se desdobra em dois para preencher o espaço que está fazendo o outro adulto ali, eu acredito que é mais saudável para a psicologia da criança ter os dois. Beleza. Só que eu ainda acho que não é só dois também não, entendeu? Afinal, o ser humano não é um animal monogâmico, como as pessoas tentam fazer parecer, só porque está dizendo na Bíblia que eles têm que casar, sabe? Então eu acredito sim que a criança tem uma grande carência que não é nem preenchida apenas por um pai e por uma mãe, sabe? Então, assim, a minha crítica vai até um novo nível, que a criança não tem que ser apenas, não tem que ter apenas uma mãe, não tem que ser apenas um pai. E sim, eu também não estou reclamando das pessoas que têm que criar o seu filho sozinho, sem nenhum suporte, blá blá blá, porque não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo, não tem ninguém para te ajudar a cuidar da tua criança. Eu não estou criticando essa pessoa, eu estou falando sobre a psicologia da criança, né? A psique, a mente, o que eu acho que é mais saudável para a criança. Ter apenas uma mãe ou um pai e mais ninguém, ter uma mãe e um pai, ou ter um grupo de amigos e familiares e parentes para criar um verdadeiro sentimento de pertencimento, sabe? O que eu acho que é melhor para a formação da cabeça dessa criança é essa última opção, entendeu? Então, né, essa simplificação de que a criança precisa só de um pai, de uma mãe, para mim é uma falácia monogâmica, porque já está assumindo uma verdade que eu não considero verdade, que o ser humano é monogâmico, sabe? O ser humano não é monogâmico, a monogamia é um conceito desenvolvido e talvez até pegue aqui e depois, assim, fale um pouco mais sobre essa questão, né? Mas, basicamente, não existe essa noção da natureza, sabe? A criança não foi feita para ser criada apenas por um pai e por uma mãe, afinal, esse pai e essa mãe só nasceram porque eles tinham pais também, sabe? Então, se for apelar pro raciocínio naturalista da parada, de como que as coisas deveriam ser, em natureza, o ser humano sempre vivia em grupos. Então, a criança não viveria numa casa onde ela está vendo apenas a mãe e o pai dela. Ela viveria num grande grupo familiar, onde ela se sentiria vinculada a dezenas, ou quem sabe até mesmo centenas de pessoas diferentes, entendeu? Então, isso daí é um ideal muito mais, assim, pragmático do que deveria ser o ser humano no seu ambiente natural, entre aspas, do que essa ideia de que, não, o natural é ter um pai e uma mãe. Não, o natural é ter uma família inteira, sabe? O natural não é ter um pai e uma mãe porque a criança não nasceu em árvore, tá ligado? E os pais dela não vieram do barro, né? Enfim, aí deixa eu ver o que mais. Tá, outra coisa que eles martelaram algumas quantas vezes é de que, tipo assim, as pessoas escolhem seus parceiros sexuais e ou amorosos baseado no tipo de descendência que eles vão gerar, tá ligado? Pra mim isso só faz raciocínio de certo se ele tá falando de gente especificamente, gente que tá procurando, assim, a ter adquirir maior riqueza com o casamento, sabe? E fazer com que o seu filho seja herdeiro de alguém. Agora, caso contrário, cara, olha, assim, eu já conversei com muitos seres humanos ao longo da minha vida e eu já ouvi as pessoas falando diversas questões que fizeram eles se envolverem, se apaixonarem pelos outros. Mas agora, dizer que as pessoas se envolvem porque eles estão escolhendo, assim, não, eu quero ter filhos com essa pessoa, sabe? E Renan, mas tá falando de um ponto de vista biológico, buscando, assim, uma questão de fertilidade. Não, cara, não tem nada a ver, porque, pra começar, dinheiro não é biológico, já começa por aí, entendeu? Então, todo esse argumento já vai, tipo, por terra, a partir do momento que tem muita gente escolhendo quem vai casar baseado na conta bancária dos outros. E o dinheiro não tem nada a ver com biologia, dinheiro não tem nada a ver com nada da natureza. Dinheiro é social. E é o que faz mais pessoas levarem em consideração quem vai assinar
o papel da certidão de nascimento do filho, sabe? É saber quanto de dinheiro essa pessoa que está se envolvendo tem na conta, né? Muito mais do que características externas. E daí eles também vieram para aquela coisa, não, é por isso que os homens buscam as mulheres mais jovens e mais bonitas, porque elas têm maior fertilidade. Tipo, tudo isso cara, é um monte de associação fraca, sabe? Como assim a ideia de que mulheres de tal idade são mais férteis? Tipo, e que se isso tá rolando de uma forma meio que... como é que é mesmo assim? Como é que é aquela expressão que eu não uso muito, então eu até tô esquecendo como é que as pessoas usam pra falar. Inconsciente, tá ligado? Ou subconsciente, sabe? É isso que tá acontecendo, ele nem sabe que tá sendo direcionado por isso. Bom, mas a natureza daí erraria menos, porque tem um monte de mulher, por exemplo, jovem, que tem problemas de fertilidade mesmo, sabe? Vários problemas que sequer permitem que aquela mulher tenha filhos, e compensação tem várias mulheres que quando, tipo, que tem fertilidade alta, que independentemente de estar aumentando a idade dela, ela poderia continuar tendo filhos em abundância, porque geralmente, assim, a fertilidade não é um negócio assim, tipo, claro que tem picos na vida da pessoa, mas tem mulheres que são férteis a vida inteira, enquanto tem mulheres que não têm fertilidade alta a vida inteira, sabe? Então, assim, essa tentativa de apelar para uma biologia fraca associada com uma suposta evolução para reconhecer mulheres ou homens que dariam bons herdeiros e mulheres que estão no período fértil, enfim, ou como é, a mulher por acaso ela sabe reconhecer o homem que tem mais testosterona? Não, e testosterona não é vista baseado assim no tamanho do cara, e o cara que tá tomando bomba também não entra na questão porque ele não tá produzindo a testosterona. E daí não sei como é que isso transmitiria pra biologia da criança. Cara, o ponto é que isso são só forçação de barra de gente que quer fazer de conta que relações humanas podem ser simplificadas a uma generalização vulgar como essa. Porque não é assim, cara. Simplesmente não é assim que as coisas são, sabe? Não é assim que a banda toca. Não... As pessoas não estão escolhendo seus parceiros, sabe... seus parceiros sexuais e amorosos baseado na espécie de herdeiro que vai deixar, a espécie de descendência que vai ter. Definitivamente não é assim que as coisas funcionam, não, né? Bom, esse aqui eu já falei que não tem essa ideia, não tem argumentos fortes para solidificar que o homem foi otimizado para reconhecer a mulher que está no período fértil, sabe? E mais uma vez eu já falei isso aqui, mais de uma vez, tipo... Eu tentei misturar dois jogos de palavra e acabei repetindo o mesmo, né? Mais de uma vez eu já falei aqui que essa ideia de que, não, as pessoas, mesmo que elas não saibam que elas estão querendo ter filhos, elas estão transando porque elas querem ter filhos. Não, cara, não, sabe? Digo mais, essa liberdade sexual moderna existe sim, porque existe camisinha e existe anticoncepcional. E não que não tenha pessoas que não usem, enfim, não que não tenha várias questões ainda sobre esse lado. Mas a verdade é que muita gente morre de medo de ser pai ou mãe, sabe? Homens têm medo de engravidar, por isso que... De engravidar. Homens têm medo de engravidar as mulheres que eles se relacionam. Então eles tentam de algum jeito evitar, mas principalmente preocupados em se tornar pai do que por causa da doença sexualmente transmissível, sabe? É uma realidade pragmática, é assim que funcionam as coisas, sabe? E as mulheres também, tem muitas mulheres que têm muito mais medo de engravidar do que qualquer outra coisa na vida delas, e ainda assim elas têm muita vontade de transar e elas transam bastante sem querer engravidar, sabe? Então assim, não é um delírio, é uma mentira que as pessoas ficam se falando tempo suficiente para ver se ela se vira uma verdade, de que esse desejo por transar é o desejo de procriar. Não é o desejo literalmente por transar, tá ligado? As pessoas querem transar porque diversas questões, sabe? O que tornou o ser humano extremamente sexual a ponto de nem ser o fator reprodutivo que importa mais, e sim o fator da realização sexual. Aí também tem uma série de construções que criou esse mundo que permite que isso aconteça dessa forma. Porém, todavia, entretanto, contudo, não dá pra negar que é esse mundo que a gente vive, entendeu? Fazer de conta que hoje em dia, em 2024, os fatores que levam as pessoas a buscar uma vida sexualmente ativa e escolher esses parceiros sexuais é muito mais interno, sabe? É muito mais a pessoa querer realizar os seus prazeres, alcançar os seus objetivos, sabe? Baseado em toda essa, assim, como posso dizer assim, a possibilidade da sexualidade que foi exposta não só pela sociedade, mas também pela mídia, entendeu? Foi muito mais... O objeto, tipo assim, se tornou muito mais
foi muito mais vendido a ideia para as pessoas de que parte da realização deles encontra-se em uma vida sexualmente ativa e satisfeita. E eu nem estou dizendo que se isso é verdade, se não é verdade, se é bom, se não é ruim. O ponto é que não tem como, tentar comparar a relação que nós, hoje em dia, nós seres humanos vivos hoje em dia, temos com os atos sexuais ao que o ser humano vivia há 8.000 anos atrás, sabe? E tentar fazer de conta que a nossa culturalização é agressiva, cara, direcionada, sabe? Que propaga certas ideias, estruturada para vender certos comportamentos. É subestimar demais achar que essa culturalização que está rolando pesadamente há mais de 100 anos, sabe? E tem elaborado, determinado, construído e maquinado certas visões de mundo. Achar que isso não está surtindo efeito e que as nossas reações para buscar sexo é a mesma coisa que um ser humano dito como primitivo há 10.000 anos atrás ou 12.000 anos atrás, ou até o ser humano já civilizado de uma civilização de 2.000 anos atrás, sabe? Uma civilização assim, revolução cultural, revolução industrial, revolução da alfabetização, enfim, revolução de várias coisas que permitiu que a propaganda se tornasse o que ela é hoje em dia e ela nunca poderia ter sido há 2.000 anos atrás, sabe? Então, assim, é um negócio que não dá pra ouvir essas coisas e validar sabendo todas essas coisas que eu já considerei aqui, cara. Não tem condições porque, tipo assim, mano, tu tá querendo simplificar um ser complexo que é o ser humano, entendeu? O ser humano é extremamente complexo e a gente cria verdadeiras estruturas que modificam a forma que a vida é vivida, sabe? Simplesmente assim. A gente cria essas estruturas e quando digo estruturas, nem tô falando de estruturas físicas, sabe? São estruturas de pensamento, são estruturas de organização, são estruturas de direcionamento, sabe? A gente cria estruturas que simplesmente forjam certos seres humanos, sabe? E reduzem certos seres humanos também, sabe? Afinal, começamos muito, a gente delimita mais, estabelece mais, define mais, enquanto outros seres viviam de uma forma muito mais, vou definir como intuitiva, sabe? Ou as fontes de influência que essas pessoas tinham acesso era muito mais seleta, diferentemente do que agora. Bom, eu estou devaneando muito, mas espero que vocês tenham se divertido, né? E basicamente o argumento já tá aí, sabe? Não tem comparação. Essa ideia de que as pessoas ainda transam por causa de uma coisa referente assim à fertilidade, e essa história de beleza e juventude, já falei que isso não tem nada a ver com fertilidade também. É outra convenção grosseira e nada acurada, sabe? Não é assim que funciona. A fertilidade não é um negócio assim. E se tá definindo que é uma sabedoria do corpo masculino, então homens seriam... É tipo assim, como da mesma maneira que existe assim insetos, né, que soltam aquilo que encanta os machos e se torna um inseto rainha, né, tipo uma formiga rainha, por exemplo. Não é assim que é a biologia humana, tá ligado? Uma mulher que tá no período fértil não é um negócio que homens notam e só por ter notado, toda uma série de homens vai perseguindo a mulher na rua, sabe? Não é, tipo, pelo amor de Deus, vocês são muito burros, tá vendo? É um negócio assim que simplesmente não é, vocês estão querendo correlacionar espécies distintas e simplesmente desconfigurar a realidade, sabe? A gente vive numa realidade que esses fatores são muito mínimos, tá ligado? São muito mínimos e fatores artificiais, como, por exemplo, silicone e maquiagem, pode chamar mais atenção do que fertilidade da mulher. Pronto, entendeu? Aí agora ficou um pouco mais... Tipo assim, fui para um argumento mais assim, sólido para vocês entenderem, entendeu? É um negócio assim, um tipo de cabelo, uma cor de cabelo, uma tatuagem. Isso sim chama muito mais atenção, direciona muito mais interesse do que se a mulher tá ou não tá no período fértil, se ela não tá ou não tá ovulando. Tipo, deveria ser senso comum, de certa forma espero que seja, e espero que essas estupidezes que esses caras falam só façam sentido pra gente tão burro quanto eles. Bem, basicamente, eles faziam questão de ignorar todo o aspecto sociocultural para tentar justificar a ideia de que os homens são, tipo assim, programados para correr atrás de mulheres mais jovens e mais bonitas por uma questão de natureza. Cara, não tem nada a ver, cara. Não existe nenhum estudo
para pegar o homem na natureza, sabe? O homem no seu estado natural, para entender que que tipo de mulher é direcionada, sabe? Como se as pessoas, a partir de um certo período, as pessoas começassem a evitar mulheres de certa idade e querer se relacionar apenas com mulheres de certa idade, até que entraria numa outra questão também, sabe? Todo o lance, assim, de como naturalmente a sociedade não tem uma crítica natural ao conceito de pedofilia, por exemplo. Porque basicamente o que esses caras estão fazendo? Eles estão relativizando uma parada que, na minha opinião, não pode ser relativizada se a gente está querendo construir uma civilização com normas, com práticas, com uma cultura estabelecida. Em primeiro lugar, não existe esse cenário onde ele está simulando que isso seja assim natural. Se tu tá achando que é natural, Renan, é natural. Não tem nada de natural, isso é uma coisa cultural, sabe? Em primeiro lugar, se tu não quer dar em cima de mulheres muito jovens, não dê em cima de mulheres muito jovens, sabe? É um negócio assim que eu não tô falando de uma ótica completamente simplista. Só que agora, em primeiro lugar, é parte de educar o próprio cérebro da pessoa, sabe? Eu acredito que vários homens, principalmente homens de gerações mais antigas, nem só de agora, mas mais antigas, né? Era comum que eles faziam questão de alimentar o imaginário dele mulheres bem jovens mesmo, de 13, 14, 15 anos de idade, até 16, né? Tem várias figuras históricas do século XX que, por nossos padrões, seriam pedófilos, sabe? Porque era o gosto, a preferência do cara, ele estabeleceu na cabeça dele que o grupo que ele ia perseguir era aquilo de lá. E eu não vou nem dizer, existe questão de fetiche, existe várias outras questões, ou até parafilias, coisas mais complexas a gente fica falando. Mas agora falando de uma questão assim, cultural, tá ligado? Eu acredito que a pessoa... acredito que os homens foram estimulados não só pela mídia que esses caras criticaram, que transformam as mulheres em consumistas, tá ligado? Mas não só a mídia que estimulou e continua perpetuando, mas tipo, essa ideia de que o homem precisa estar buscando uma mulher mais jovem e atraente e tudo mais o tempo inteiro, né? Mas também da parte cultural mesmo, sabe? De pessoas, homens viverem isso e não se importarem, tá ligado? Vou me separar de uma mulher e vou casar com uma mulher mais jovem. Ou não necessariamente vou casar, mas vou ativamente apenas perseguir mulheres mais jovens, sabe? Isso daí eu acredito que é cultural, entendeu? Eu não acho que é um negócio natural, não. Eu sou uma pessoa que, eu particularmente, né, mais uma vez, isso aqui não é pra cagar regra pros outros, né, cada um vai ter seu código e padrão, moral, ético, vai definir o que acredita, como que é melhor, a forma mais justa de viver, embora exista uma lei já nesse país sobre diversas questões, né, mas eu particularmente, atualmente, que eu tenho 30 anos de idade, eu me envolvo tanto com mulheres que têm 20 ou mais anos do que eu, 20 eu não sei, mas assim, várias mulheres assim que eu me relacionei nos últimos 3 anos, por exemplo, tinham de 30 e poucos anos para mais de 40 anos de idade, e também fiquei com mulheres que tinham abaixo dos 30, né? Mas não me lembro mesmo de ter me ficado com uma mulher que tivesse 20 ou 19 anos, sabe? Então, assim, eu entendo que tem diversas questões na vida de um homem que coloca ele em certos cenários, em certos lugares, mas por isso que eu tô falando que tu tem que ter essa coisa convencionada na tua cabeça e viver por aquilo lá, basicamente, entendeu? Não adianta apelar pro discurso de que é natural, sabe? Sim, de um ponto de vista, assim, cara, de um ponto de vista sem leis, sem uma construção social, não existe limitações de, tipo assim, limitações de quais pessoas podem se relacionar. Só que a gente tem uma coisa chamada moral, ética, existe uma questão, né, como eu falei, assim, culturalmente a ideia de pedofilia sequer existia, entendeu? No sentido assim, de abrangente do jeito que a gente fala, né? Tantas pessoas, a noção de que uma mulher começava a menstruar e ela poderia ser iniciada numa vida sexual, por exemplo, até onde eu sei isso daí é comum. E como eu tô falando, assim, de um ponto de vista biológico, do jeito que os caras querem ficar apelando, biologicamente falando, é óbvio que é possível uma pessoa menor de idade se relacionar com uma pessoa maior de idade. Biologicamente faz todo sentido. Tipo, faz sentido, não existe um empecilho que separe as coisas. Mas agora, a gente não vive nesse mundo, entendeu? A gente vive num mundo que já tem uma série de estrutura e a gente está conversando sobre como que é o melhor ideal de formar isso. Eu acredito, no presente momento, eu gostaria de incentivar para homens não visarem mulheres muito jovens. Não além da parte que se torna um problema jurídico, sabe? Uma questão legal, da pessoa realmente estar conferindo um crime, entendeu? Mas também na parte, assim,
sociocultural da parada, sabe? Existem muitas e muitas mulheres no mundo. Ah, mas tem uma menina de 16, 17 anos ou até 18 que eu acho muito atraente, ou ela dá mole pra mim, sei lá. Qual o cenário que acontece que as pessoas justificam? Eu ainda encorajaria esse cara, entendeu? Não de um ponto de vista assim, querendo humilhar e, sabe, alguma coisa assim, condenar o sujeito, de um ponto de vista, olha, o cenário que eu tô dando aí, 16, 17, 18, sabe, tô criando um cenário bem específico. Uma menina nessa faixa etária não é, na minha opinião, não é uma criança, uma pessoa que não tem capacidade de discernir o que tá acontecendo ou não. A mesma coisa que um rapaz também, sabe. Um exemplo, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu não me importaria de ficar com uma mulher com mais de 20, com 28, por exemplo, sabe, naquela faixa etária, né. Na minha cabeça eu estaria me sentindo pronto e disposto para ter esse tipo de experiência quando eu tinha 16, 17, 18 anos de idade, usando essa faixa etária daí específica, né? E agora voltando para o meu exemplo, sabe? Se tem um cara aqui me ouvindo que ele tem esse gosto, ou ele tá passando por isso, eu encorajo a dizer que não, porque assim, olha, existe uma grande quantidade de mulheres com uma idade diferente disso no mundo para essa pessoa se relacionar, sabe? E como eu falei, eu não quero determinar, sabe? Eu me sinto realmente mal tentar vir com um discurso que pode parecer meio assim, moralizante no sentido, sabe? Mas por isso que eu falei usando o meu exemplo do jeito que eu vivo, sabe? Eu, particularmente, não ficaria com meninas que têm menos de 20 anos, sabe? Não porque... E eu sei que há 19, 20 anos, que grande diferença, sabe? Muda muitas coisas. Então, mas aqui na minha cabeça eu separo, assim, pra ter uma certa, assim, ideia, sabe? Aonde que eu estou disposto, sabe, a ir. Da mesma forma que, como eu falei aqui algumas vezes, eu não condeno mulheres que ficam com rapazes mais jovens, sabe, assim como eu já fiquei com mulheres que conversaram assim comigo, sabe, como se eu fosse um cara jovem demais para elas, por exemplo, né, então, assim, eu não vou julgar nenhum dos dois sexos, tá ligado? Se o cara é um homem de 30, 40, 50 anos e ele gosta de ficar com mulheres mais novas do que ele, se é isso que o cara curte, fique, mas eu acho que é bom ter uma certa separação, não precisa ser tão jovem assim, entendeu? Dá pra ter um ponto, assim, a pessoa pode ter, assim, estar de acordo com o que eu tô sugerindo aqui, mas não é só um devaneio sobre essa ideia, né? E tudo isso que eu falei aqui, me expondo também enquanto homem, é só pra ir contra a lógica de que essas coisas acontecem por uma lógica natural, sabe? Eu não acredito, assim, nessa ideia de que é uma lógica natural, sabe? Eu acabei de usar eu como exemplo, eu sinto atração por várias mulheres mais velhas do que eu, e eu poderia até elaborar o porquê, mas eu não acho que é um programa que eu preciso fazer isso, entendeu? Mas tem diversas questões, tipo assim, mulheres mais jovens e mulheres mais velhas têm uma série de questões diferentes sobre elas que são atraentes a homens diferentes, digamos assim, sabe? E particularmente, consigo me atrair para alguém que tem 10 anos a menos do que eu, ou 10 ou 15 anos a mais do que eu, sabe? E eu talvez tenha pessoas que não vai nenhum, tipo, que não é nenhum, tipo, que não gosta de ficar com pessoas 10 anos mais jovens, ou que não gosta de ficar com uma pessoa 10 anos mais velhas, né? Mas né, e é claro que pode ser uma idade mais próxima à minha também, né? Mas eu acho que não tem, tipo, talvez tenha pessoas também que não gostam de ficar com a gente com a própria idade, mas eu também não tenho problema de ficar com pessoas com a idade que regula com a minha, sabe? Na mesma idade, ou regula uma diferença de 3 anos, por exemplo, né? Deixa eu ver o que mais. Nananana. Eles também, mais de uma vez, eles colocavam o lance do dinheiro na jogada de ser um aspecto biológico, sabe? E isso não tem nada a ver, sabe? Dinheiro, literalmente, é um argumento a favor da construção social, sabe? Mostra que uma pessoa pode deliberadamente ir contra tudo que a biologia dela tá falando só em prol do dinheiro, sabe? A pessoa pode casar com alguém que ela não tem nenhum interesse, sabe? Nenhum. Biologicamente falando, o corpo dela não tá pedindo nada relacionado àquele outro ser humano, entendeu? Seja um rapaz ou uma mulher, sabe, que tá casando com uma outra pessoa só pela grana que aquela pessoa tem, entendeu? Então, o financeiro é o completo oposto do argumento biológico, sabe? Uma pessoa buscar se conectar com alguém porque tem dinheiro não tem nada de biológico, sabe? Absolutamente nada. Zero biologia nessa história. É simplesmente uma construção social que ensina pra pessoa o quanto que o dinheiro vale. O dinheiro vale até passar por cima da biologia, sabe? O dinheiro vale até passar por cima das tuas supostas necessidades biológicas, porque essa necessidade cultural é muito maior, sabe? A grana, o desejo de dinheiro é muito maior. Então, não, cara, financeiro não tem nada a ver com natural, com biologia, é completo oposto disso daí, né?
E era engraçado, que né, uma parte que eu frisei, é que eu achei engraçado que eles, na hora que eles estavam argumentando, defendendo todas essas coisas, tem uma hora que eles falam assim, a gente tá falando assim de características sociais que são atraentes pro sexo oposto, que são objetivas e inegáveis. Aí eu fiquei assim, como assim, cara? Objetivo e inegável? Sabe, não faz o menor sentido dizer assim que homens querem, tipo, todos os homens do mundo querem inegavelmente ficar com uma mulher mais jovem do que eles. Eu acabei de falar que eu, por exemplo, não faria isso, tá ligado? Não faria isso. E o cara vai dizer assim, não, mas é porque tu tá usando o teu código moral, tu tá usando o teu lado racional. Então, mas é isso que a gente faz o tempo inteiro pra ser ser humano, cara. Senão tu tava pelado, caminhando no meio do mato, sabe? Senão tu tava assim, sabe? Enfim, se tu não tivesse fazendo questão de seguir um monte de diretriz que já te foram estimuladas e já te tornou um ser culturalizado, sabe? Tu também ia agir diferente, entendeu? Então, esse argumento, assim, não faz o menor sentido quando convém. Tipo, quando convém, vamos fazer de conta que a gente é um ser humano primitivo que não tem limitações e contextos e ambientes. E daí, na hora, sabe, e na hora que a gente quiser, a gente fala, não, mas aí veja bem que a mulher não pode se vestir em qualquer lugar, porque tem uma sociedade, tem uma cultura que, né, se uma mulher usa tal roupa em tal ambiente, ela tá desrespeitando aquele lugar. Tá, então um homem que dá em cima de uma mulher muito mais jovem do que ele tá desrespeitando a cultura também, sabe? Porque foi estimulado justamente o contrário, e esse imbecil, esse pangaré vai perseguir exclusivamente meninas, sabe, jovens, vulneráveis e, sabe, necessitadas, talvez, sabe? Então, é o tipo de coisa, assim, que não tem nada de biológico, sabe? Essa defesa dessa história daí, né? Então, aí, não tem nada de objetivo e inegável nesses argumentos, entendeu? Tudo é subjetivo e muita coisa é inegável sim, sabe? É negável sim. Como, por exemplo, até a história de corpos humanos. Cara, eles são obcecados pela história de que as pessoas, sabe, assim, sobre a história de meter o shape. É engraçado que os 3 sujeitos especificamente que estavam naquele programa, nenhum dos 3 parecia tão shapeados assim. Só que eu não julgo a pessoa por não ser tão shapeada assim, porque assim, isso daí que eles estão falando, cara, é estupidez, sabe? É literalmente estupidez. Cara, qualquer ser humano real que viveu o mundo, se relacionou com seres humanos, e tu não é um imbecil alienado, tu sabe que as pessoas gostam de seres humanos reais, sabe? Isso daí é só... literalmente discurso de mídia e é discurso de gente que quer te vender cirurgia, sabe? Porque na vida, mano, tem mulheres que gostam de caras magros, tem mulheres que gostam de caras gordos, e eu sei disso porque eu tenho amigos gordos e eles me contam as experiências deles, e a realidade, tipo assim, cara, não existe, tipo, é um absurdo dizer que existe um homem que atrai as mulheres ou uma mulher que atrai os homens, tipo, absurdo, não tem outra palavra, sabe? É completo absurdo. É uma completa estupidez, sabe? Não tem como eu validar um argumento desses. Eu tenho que simplesmente expor ele pela merda que ele é, sabe? Que é uma mentira, uma falácia, não tem outra coisa pra falar, sabe? Dizer que essas são características que são objetivas e inegáveis. Não, cara, não existe assim, não é assim que a sociedade funciona, não é assim que o mundo vive. As pessoas são construções. E tem gente que, assim, ó, se esses caras chegarem e mostrarem esse homem perfeito deles pra várias mulheres, tem várias mulheres que vão passar reto, vão tipo assim, não é aquilo ali que elas estão procurando, entendeu? Não é aquele estilo de roupa, não é aquele estilo de cabelo, aquele estilo de aparência, não é nem a questão financeira, porque o mundo é cheio de capitalismo e as pessoas são consumistas, mas muita gente tem nível e nível, sabe? E tem muita gente que não se movimenta na base da grana dos outros, sabe? Real, tem muita gente que não fica, tipo assim, que não vive só pensando na questão financeira mesmo, sabe? Existe também. E não que não exista pessoas interesseiras e oportunistas, também tem. Mas tem um monte de cara que se ele achar que ele vai conseguir alguma coisa só pelo fato de que ele tem grana, ao mesmo tempo que ele vai atrair um monte de mulher, ele vai repelir várias outras, porque é a realidade, tá ligado? Não existe assim. Essa pessoa que achar que ela é o todo-poderoso, o todo-atraente, em qualquer lugar ele pode fazer quem ele quiser, se interessar por ele, não tá entendendo como é que a vida real funciona, entendeu? E sim, eu tenho um tipo físico e eu sei que tem pessoas que gostam do tipo físico que eu tenho, sabe? E se um dia eu mudar meu tipo físico, naturalmente as pessoas que antes achavam interessante o tipo físico que eu tinha, vão parar de achar, entendeu?
Tu não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, tu tá abrindo mão de um negócio. E veja que aqui eu não falei nada questão de ser saudável ou alguma coisa do tipo. É evidente que eu também sou a favor das pessoas serem saudáveis, sabe? Não tem nada a ver contra, assim, morra, não é isso que eu tô falando. Seja uma pessoa doente, seja uma pessoa fraca, seja uma pessoa, sabe, com um peso desregulado, não é isso que eu tô falando. Só que agora, é diferente de ser saudável, é diferente a forma do teu corpo também. Tem pessoas que gostam de corpos magros, tem pessoas que gostam de corpos musculosos, tem pessoas que gostam de corpos gordos, sabe? E a questão de cabelo também, sabe? Tu não tem todos os tipos de cabelo ao mesmo tempo, meu irmão. Se tu quiser ter um tipo de penteado da moda que chama a atenção porque é o mais comum, tem um monte de mulher que já viu aquele cabelo na cabeça de vários outros caras, entendeu? E aquilo lá não é um fator relevante para aquela mulher específico, sabe? Tu não pode... Eu não tenho que eu agradar gregos e troianos, tá ligado? Essa é uma realidade que esses caras fazem de conta que não tem. E por isso que eu fico, assim, chocado que, tipo assim, basicamente parece que eles estão esculpindo os caras que eles gostariam que, né, que comesse a mulher deles, entendeu? Aí eu tô falando assim, ou talvez eles queriam ser esse cara, ou de fato eles estão querendo, tipo, eles estão querendo exaltar um homem, porque nem sequer eles são, tá ligado? Se o cara começa a pregar um monte de coisa, um homem tem que ser assim, assim, assado, e ele é exatamente aquilo que ele tá pregando, eu vou achar ele meio patético, né, porque eu acho meio imbecil essa história de tu falar como que um homem deve ser, mas ainda assim, pelo menos eu tô entendendo que tu tá falando de ti mesmo. Mas agora, esses sujeitos, assim, muitos deles, aparentemente, eles têm algumas coisas em comum comigo, só que eles, além de eles não defenderem as semelhanças, eles exaltam características de outros homens, tá ligado? E eu fico assim, eu não tô entendendo, cara. Por que que tu tá, tipo assim, defendendo um ideal de homem que nem tu atende, sabe? Tu tá falando que o homem tem que ser assim, assim, assado. Tu não é esse homem que tu tá defendendo que deveria ser o melhor homem do mundo, sabe? Então, pra ver como essas pessoas são bem, sei lá, é estúpida, cara. Não tem como... Quando tu percebe que o cara tá defendendo um negócio que coloca ele abaixo dos outros, sabe? Porque, assim, se ele tá defendendo que o homem tem que ser assim, assim, assado, ele não tá sendo tudo isso que ele tá falando, tá ligado? Me desculpa, a conduta dele não é do jeito que ele prega, sabe? Então, pra mim, parece que os caras estão criando o ideal de um homem que eles gostariam que chegasse na casa deles pra transar com a mulher deles, sabe? Talvez porque eles queiram ser esse cara, ele fica olhando pra essa ideia que eles criam e fala, eu quero viver igual esse homem que eu crio na minha mente, esse homem é maravilhoso, eu vou criar ele pra satisfazer a minha esposa, sabe? Porque é muito, é ridículo, cara, é literalmente ridículo, tipo, achar, sabe, tem características minhas que vão passar batido por diversas mulheres. Por outro lado, tem outras mulheres que quando notarem isso em mim, perceberem isso em mim, vão ficar encantadas por mim, sabe? Então, assim, não existe essa ideia de que tu pode, sabe, a não ser que tu vai ficar mudando tudo que tu é o tempo inteiro pra agradar mulher, né? Que é outra coisa comum que esses caras falam, né? É engraçado o quanto que um grupo que deveria ser a favor dos homens ou pensando no bem-estar masculino e como que as mulheres não são importantes, basicamente tudo que eles falam é sobre como o cara pode agradar a mulher, sabe? Então, assim, é foda, cara, é foda, mas, porra, não tem nada, assim, dessa construção deles é tudo balela, cara, é tudo estupidez grosseira. Teve uma hora que um desses caras, querendo fugir do que de fato é esse movimento, né, que eu vou ter que chamar de movimento, como é que eu vou estar falando de um grupo de pessoas que se organizam e ficar falando ideias estúpidas e não vou chamar de movimento, sabe? Esse movimento de Red Pill daí, ele pega assim, ele tentou fazer de conta que no passado, antes da internet, sabe, existiu uma espécie de bullying saudável, ele que falou essa expressão, né, bullying saudável entre os homens, né, que era uma maneira de ajustar o comportamento masculino, repreender quando um homem estava se passando, e eu fico assim, quê? Tipo, tanto é que, tipo assim, ninguém falou nada, né, tipo, ele só soltou essa frase, as pessoas ficaram sacudindo a cabeça, mas assim, aposto que todo mundo sentado naquela mesa sabe que isso não existe, tipo, literalmente não existe. Cara, era justamente o contrário, cara. Aí eu posso falar com segurança, cara, olha, eu não sei de que família que tu veio, que às vezes a tua família tinha valores, assim, incríveis, o bairro que tu cresceu era incrível, mas eu sempre, desde quando eu era uma criança, e eu ficava em espaços que só ficavam com homens, o que acontecia era que o nível de respeito, de valorização, ia pro saco, sabe? Literalmente assim. Era todos os homens que eu conhecia? Não. Mas agora, tentando falar de várias situações diferentes, cara, que eu me lembro, tipo assim,
quando homens ficam sozinhos, sem mulheres, sabe? Daí eu tô falando, por exemplo, quando eu era uma criança, sabe? Depois eu me tornei um homem adulto e comecei a ficar em espaço que só tava com homens. Só que daí eu confesso pra vocês aí, só pra ser mais, assim, eu não quero trazer muito a minha jornada pessoal, mas se vocês querem saber um pouco dela, né? Eu confesso pra vocês que eu, tipo, sei lá, eu fui a mudança que eu gostaria de ver, basicamente assim, entendeu? Eu sei que, olha, eu não vou ficar aqui listando ou deixando de falar tudo que eu já mencionei. Eu sei que quando eu era mais jovem, eu era uma pessoa mais, assim... eu falava mais atrocidades, mais estupidez, muitas vezes como brincadeira, assim. Eu não vou ficar assim, fazendo de conta que quando eu tinha 17, 18, 19 anos eu era uma pessoa horrível. Eu não era, mas eu falava muito mais brincadeiras que podiam estar em coisas que são temas um pouco sérios e um pouco sensíveis e talvez eu não precisava estar com essas coisas o tempo inteiro na minha boca, basicamente, sabe? Mas ainda assim eu sei que eu não estava querendo humilhar, destruir, ofender as pessoas, só que eu fazia brincadeiras muito nesse teor, sim senhor, sabe? E daí eu fiquei mais velho, eu fiquei mais maduro, eu adequei, né, o meu comportamento, a minha conduta, a minha postura para diversas situações. Eu não gosto de me considerar uma pessoa assim, sabe? Aí eu vou ser bem específico, sabe? Eu sei que são brincadeiras, eu sei que são piadas, mas também tem várias vezes que homens não estão fazendo piadas, cara. Homens estão falando merda, sabe? E tipo assim, se eu tenho intimidade com a pessoa, eu vou falar alguma coisa a respeito, sim, sabe? Só que se é uma pessoa que eu não tenho contato, eu vou me fechar pra aquela pessoa porque eu não tenho como endossar estupidez, tá ligado? Eu não tenho como endossar estupidez. Eu me lembro de um caso, assim, que foi anos atrás, sabe? Foi anos atrás. Isso daí devia fazer uns 8 anos, mais ou menos, sabe? Eu devia ter, sei lá, uns 22, 23 anos, por aí, né? Eu tinha uma namorada e eu tava na casa da irmã dessa minha namorada, sabe? Essa irmã da minha namorada também tinha um marido, eles tinham filhos e tudo mais, e a gente ia fazer um churrasco e tudo mais. E na hora que foi fazer, assim, se separou os grupos em 2 grupos, um grupo de mulher na cozinha e um grupo de homem na churrasqueira, né? Típico assim, né? E daí, eram grupos pequenos, sabe? Era só 3 homens e 3 mulheres, porque eram 3 casais, sabe? E eu não conhecia aqueles 2 sujeitos, sabe? Um deles, ele era marido dessa irmã da minha namorada. E o outro cara, ele era um marido de uma amiga dessa irmã da minha namorada, que tava lá também, sabe? E daí, assim, cara, tão logo ficou só nós 3, esse outro cara, que não era o cunhado da minha irmã, digamos assim, o cunhado da minha namorada, digamos assim, ele começou a falar de traição, sabe? Ele começou a falar de ter traído a mulher dele e tudo mais. E assim, é o tipo de coisa assim que, olha, não é ser, eu não quero passar sermão pra tu que tá me ouvindo, cara. Mas assim, e também até sendo honesto, assim, ao longo dessa minha vida, com 30 anos, eu já cometi atos de infidelidade, se é que vocês querem saber. Só que, sei lá, pra mim é tão estranho que a primeira coisa que o sujeito vai estar falando, sobretudo na frente de alguém que ele nem conhece, é isso. E não é tipo assim, ah, não, mas é que tu tem vergonha. Em primeiro lugar, sim, né? É bom tu ter vergonha de quando tu faz merda, sabe? Eu acho que ter vergonha de quando tu falou, fez ou ofendeu os outros, ou quando tu agrediu, ou quando tu humilhou, ou quando tu foi infiel, ou quando tu foi cretino, ou quando tu foi grosseiro, ou quando tu foi cruel. Enfim, sentir vergonha de ter feito merda não tem nada de errado. Só que daí, assim, é pra vocês verem como esse caso pequeno já é um exemplo da culturalização masculina, sabe? Na frente daquele cara, ele sequer achava um problema ele estar falando de ser infiel na frente de um homem que ele não conhecia, porque de certo na cabeça dele é isso que os homens são, é isso que os homens fazem, sabe? E o que eu tive que fazer? Como eu não tinha como endossar, mas eu não ia ficar dando sermão pra um cara que literalmente eu não conhecia, eu me afastei dos caras, eu fiquei travado em primeiro lugar, porque eu não sabia como reagir. Por que eu não sabia como reagir? Porque o que eu queria fazer era dar sermão nele, entendeu? O que eu queria fazer era falar assim, cara, que merda é essa? Tipo assim, ter noção de que eu nem te conheço, eu não quero saber da tua vida, se tu tá sendo infiel ou não com a tua mulher, se tu não respeita ela, não sei. Não é um fator, cara. Por que tu tá falando disso aqui agora na minha frente, sabe? Enfim, era isso que eu queria ter feito, só que eu sabia que isso não ia ser socialmente aceito, sabe? Eu sabia que o cara podia ficar ofendido, eu podia criar um climão naquele churrasco e tudo mais, então eu fiquei travado porque eu não podia concordar. Eu não podia falar, ah, isso aí mesmo, né, cara, acontece. Tipo, eu não ia fazer isso, porque quando eu era mais novo eu já fui muito coagido, sabe? Porque é assim que os homens são socializados, através da coação, né? Coerção, na verdade, é a conjugação certa, né?
Se vocês não sabem, sabe? Tu tem um filho, tu acha que teu filho é uma criança doce e tudo mais, né? Um filho homem, no caso, né? Tu tem um filho menino e tu acha que ele é uma criança doce, educada e gentil, e ele fica muito tempo isolado em espaços masculinos, tu pode ter certeza que a chance de que eles lá dentro ele escuta coisas, sabe? E se ele não concordar, ele vai ser forçado a concordar, porque grupos de homens não reagem bem com diferença, digamos assim, sabe? Não reagem bem com as pessoas se posicionarem de forma distinta, sobretudo homens mais velhos. Homens mais velhos não toleram crianças saberem mais do que eles, falando bem especificamente, né? Então, assim, rolou esse capítulo e eu não sabia o que fazer, então só me afastei, tá ligado? Eu não ia ser coagido a agir de uma forma que eu não concordo, mas eu me afastei, fui parar lá na cozinha com as mulheres, depois eu contei pra minha namorada o porquê, né, o que lá aconteceu e tudo mais, né, e, cara, é esse tipo de exemplo que eu tô dando, sabe, é um tipo de coisa assim que eu fico assim, mano, é isso que era a cultura, e quando eu digo era, há 8 anos atrás, tá ligado? 8 anos atrás eu vivi isso. Então, é isso que é a culturalização masculina. É incentivar essas coisas, é passar pano para essas coisas, achar correto, achar tolerável, sabe? É aquela coisa que eu falei assim, é os caras que são casados e acham normal sair com prostituta, porque na cabeça deles, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Enfim, é abandono paterno sim, sabe? Homem que troca de mulher e troca de família, faz de conta que o filho que ele tinha também ficou pra trás, sabe? E esse maluco ter dito que não rolava uma espécie de bullying saudável. Cara, não aqui não na cidade que eu cresci, tá ligado? Talvez no lugar que esse cara viveu era diferente. Lá mesmo, se um homem fosse infiel, os outros homens xingavam ele. Se o cara abandonasse o filho, os caras obrigavam, não, volta lá, assumir tua criança, sabe? Que, sabe, era assim que acontecia, sabe? Aqui não, aqui é pelo contrário, as pessoas davam, tipo assim, tu te incentivava a fazer errado, se tu tivesse querendo fazer o certo, tu era visto como o errado, o insuportável, o viadinho, sabe? Ou a porra que for, né? E aí, outra frase digna de nota, né? Por tamanha estupidez que um desses malucos soltaram lá nesse papo, é uma assim, ó. Se fosse por causa da rede, não existia violência doméstica. Daí o que ele está querendo dizer? Né? Ele separaram esse argumento em 2 etapas, né? Mas basicamente o núcleo da questão é que ele diz que a violência doméstica é feita só pelos blue pills. E o que seria blue pills? Caras emocionados e fracos mentalmente. E por isso que ele reage dessa forma. E daí tipo assim, cara, nossa, tá. Eu só falei, só anotei a frase para poder repetir ela, porque daí agora eu vou ter que construir um argumento de verdade, porque isso daí tudo que eles falaram não faz o menor sentido, sabe? Porque assim, é justamente esses raciocínios de controle, de soberba, de, sabe, assim, poder escolher, poder mandar na mulher, é que faz com que cria homens que se dão o direito ou se permitem agredir uma mulher, tá ligado? Então, assim, esses pensamentos antiquados que eles ficaram reproduzindo, sabe, não criam homens respeitosos, porque daí tá fazendo de conta que os homens do passado respeitavam as mulheres deles e não batiam nas mulheres deles. Então, tipo assim, não é uma coisa tão simples assim, sabe? Emocionado ou não ser emocionado, ou homem fraco ou não ser fraco, tipo, não. Se o cara que agride a mulher é porque ele é um homem fraco em todos os sentidos da vida dele. Tipo, não tem nada a ver. Tem a ver com uma educação política, sabe? E é claro que tem, assim, ó, tem um caráter, como posso dizer assim, pode ter caráteres pessoais, sabe? Seja porque rola uma questão biológica, uma questão emocional, psicológica, que desencadeia uma reação violenta de uma pessoa que não desencadearia em outras. Mas agora, para mim, essas daí são exceções, sabe? A grande maioria das pessoas que cometem violência doméstica são porque eles têm, assim, eles aceitam, eles compram um pacote de ideias, um pacote de valores morais, éticos, políticos, que justificam essa pessoa corrigir a estrutura ao redor dela na base da agressão, sabe? Na base da violência. E eu tô usando um monte de palavra para explicar esse fenômeno, porque eu acredito que de fato é assim, entendeu? Eu não acredito, sim, que a cultura da violência doméstica vai ser extinta instantaneamente, evidentemente que não foi, né? Mas eu acredito também que tá mudando, para começar. Primeiro, pelo menos existe punições, né? Porque quando eu nasci, por exemplo, não existia, né? Eu nasci em 1993, não existia punição para alguém que
cometesse violência doméstica. Não que não existisse assim, uma espécie de punição para certo nível de abuso que tu cometesse com alguém, sabe? Mas o marido bater na sua esposa não era um problema, é por isso que existia aquela expressão, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e blá blá blá, porque de fato a Lei Maria da Penha só foi criada nos anos 2000, sabe? E várias outras questões que colocavam a mulher numa condição onde ela tinha muito mais chance de ser agredida por um cara, sabe? E muitos desses caras com esses valores, assim, que esses malucos estão pregando, entendeu? Então, assim, tu criar um ser humano, né? Especificamente homem, porque essa seria a questão, mas ser humano em geral, que não acredita que tenha, tipo assim, essa pessoa pode se dar liberdade de agredir alguém, sabe? Tem muito a ver também com tu estimular isso dentro do valor de 10 que essa pessoa aceita, sabe? Dentro do valor, assim, de tolerância, sabe? É um bagulho que eu já falei aqui algumas vezes. Eu não acredito nessa ideia de que tem pessoas que têm, assim, impulsos violentos e apenas são bem direcionados, tá ligado? Eu não acredito na ideia de que uma pessoa, assim, essa pessoa, ela só é agressiva quando precisa ser, digamos assim, sabe? Uma pessoa que ela tem uma mentalidade agressiva é a forma que ela pensa, sabe? A forma que ela resolve se relacionar com o mundo, sabe? Se impondo muitas vezes fisicamente, sabe? Então, muitas dessas mensagens que esses sujeitos propagaram ao longo do papo que eles tiveram lá e que eu fiz questão de rebater aqui, eu acho que incentivo sim a criação de homens que estão mais sujeitos a agredir uma mulher, sabe? Não é sobre tu falar pro cara com todas as letras que ele tem o valor, o direito, sabe? Eu vou até comentar, assim, de uma coisa horrível que eu vi, assim, graças à internet, por isso que ainda utilizo redes sociais só para poder ver as atrocidades que os outros pensam ainda, né? Mas tem um personagem de uma novela, acredito que a novela era Gabriela, mas não tenho certeza. Uma novela da Globo, uma minissérie da Globo, que era o personagem do José Wilker, né? Que até esqueci o nome do cara, eu sei o nome do personagem, é Coronel Justino, talvez. Acho que é esse personagem, sabe? É o personagem do José Wilker, que, assim, alguns de vocês devem se lembrar talvez muitos de vocês se lembrem, e ele é um personagem assim, não, quando essa novela passou, essa minissérie passou, eu era uma pessoa jovem e eu sabia da existência desse personagem, eu já sabia que ele era feito pra ser uma excrescência, sabe? Então, tipo assim, eu era homem, eu tava inserido na cultura brasileira e tudo mais, mas ainda assim, cara, o meu tico e o teco facilmente identificava aquele sujeito pela forma que ele falava, que ele agia como um ser humano que não era pra ser admirado, que ele não era pra ser um herói. E definitivamente, tipo assim, essa intenção não é feita pra ter uma interpretação diferente disso. Porém, todavia, entretanto, contudo, hoje em dia, em 2024, essa imagem desse sujeito, sabe, tem tantas imagens daquelas frases dele falando assim, dizendo pra mulher que, deite na cama, que eu quero lhe usar, uma coisa tipo assim, e também imagens até da cena que ele pega a mulher traindo ele e ele mata ela, sabe. A gente compartilha essas imagens assim em tirinha, em páginas, né? Porque o bom é que o algoritmo ele eu gosto, pelo menos que o meu algoritmo ele me mostra as coisas ruins e asquerosas também, sabe? O meu algoritmo ele sabe que ele não só mostra coisas que eu posso gostar, mas ele também mostra coisas que eu posso não gostar de propósito, entendeu? Porque são as coisas que acabam me prendendo a atenção, né? Enfim, então as pessoas compartilham essas imagens em grupos ditos como masculinos ou red pill e a porra que for, e tu vai ver nos comentários um monte de gente concordando, sabe? E eu já falei coisas parecidas com isso aqui, e eu vou repetir mais uma vez, sabe? Justamente por eu ver que tem gente que pensa o contrário, então eu não sou obrigado a falar algo que deveria ser sentido comum. Mas assim, se tu é um tipo de gente que concorda com esse personagem, sabe? E tu pensa, não, ele tava sendo traído, ele chegou em casa, viu a mulher dele traindo ele e matou, sabe? A vagabunda na cama, pá, pá, pá. Se tu pensa que esse personagem tá certo, tu é um imbecil, cara. E isso daí eu falo pra todo mundo que eu conheço, que assim, não tem essa opção, sabe? Não existe essa história de lavar a honra com sangue. Isso daí é uma mentalidade estúpida. Se tu cresceu acreditando nisso, tu cresceu sendo um imbecil, mas eu espero que tu consiga voltar atrás e reconhecer que tu não tem esse direito, sabe? Não existe nenhuma lógica nem dentro da lei, nem na lei sagrada, na lei divina, na lei de Deus, na lei da porra que for, cara. Não importa pra que merda tu queira apelar. Isso é nojento, sabe? Esse tipo de mentalidade. E eu vejo que tem gente que acha que isso é certo mesmo, sabe? Então assim, cara, já falei isso, pra quem levar traição só tem duas opções, ou tu perdoa ou tu se separa da pessoa. E deu, tu não xinga. Tipo, quiser xingar, tu quiser fazer um fiasco, faz, mas não agride a pessoa, tu não mata a pessoa, isso não te dá um direito, sabe? E se tu não tem maturidade pra algum dia ter que lidar com isso, sendo uma pessoa madura, que é terminando ou
perdoando, simplesmente nem entra no relacionamento, entendeu? Porque tu não tem estabilidade emocional pra estar numa vida real, onde as coisas podem sair do controle. Não é uma coisa que pode ser negociável, sabe? Tu não pode acreditar num pacote de ideias que te permite matar um ser humano se ele agir de uma forma que te machuca, entendeu? Não é assim que funciona, entendeu? E daí eu tô falando de atitudes, não tô falando de, tipo assim, legítima defesa é outra parada, sabe? Nada que eu tô falando que é contra a legítima defesa, né? Eu acredito num paradoxo da legítima defesa, que é a única razão legítima para tu agredir alguém é a legítima defesa. Logo, se todo mundo acreditar nisso, ninguém vai agredir ninguém, entendeu? Porque a única agressão legítima é a legítima defesa, então nunca vai ter a primeira agressão para existir a legítima defesa. É nisso que eu acredito, sabe? Então, se tu tá sendo agredido, tu tem o direito de se defender. Embora também é uma coisa complexa, né? Porque eu também posso entrar nessa história e dizer que tem... É uma coisa, tu vai receber uma agressão desse nível e tu se defende de uma forma desproporcional, sabe? Tu ia levar um tapa e tu mata a pessoa, aí tu deixou de ser o correto para se tornar o errado, na minha opinião, entendeu? Então até na hora da legítima defesa existe uma espécie assim de... nem toda defesa é a mesma coisa, sabe? Se tu vai levar um soco, ou tu levou um soco, tu responde com um soco, ou tu levou um soco e tu pega e dá 2 facadas no sujeito, sabe? É desproporcional, entendeu? São coisas completamente assim... Né, que é mais uma questão ainda nessa hora de endossar a legítima defesa. Eu não acho que qualquer defesa seja legítima, isso que eu tô falando, né, mas enfim, então, mas então, tem gente que acha que esse tipo de mentalidade ainda existe, sabe, se tu sofreu uma traição, tu tem o direito, sabe, é conferido, porque antigamente era pela lei, né? Era conferido pela lei. E eu sou contra isso daí, então. Renan, tu é a favor que as pessoas traiam. Não, eu não sou a favor que as pessoas traiam, mas se traírem, ainda assim elas têm que ficar vivas, com certeza, sabe? Não importa quem seja. Se seja homem, se seja mulher, se seja isso, se seja aquilo. Não importa, sabe? Eu não tenho problema nenhum de dizer que não acho que porque a pessoa foi infiel, ela deve ser morta, sabe? Não é assim que funciona, seus retardados. Então... eu não endosso também esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, né? E não, violência doméstica não é feita só pelos blue pills, sabe? Existem muitos caras desses movimentos red que são, sim... Isso que eu acabei de esclarecer aqui, sabe? São bem... sabe, eu não gosto de diminuir, eu não quero nem usar jargões menos agressivos do que eu já uso, sabe? É pra ter que chamar de imbecil, de babaca, de estúpido, de ignorante, porque senão parece que são opiniões legítimas, tá ligado? Bem, e a última coisa que eu vou comentar nesse programa de hoje é que também vários dos argumentos dele faziam entender, davam a acreditar que os homens ruins, entre aspas, sabe? Os homens escrotos, os homens que não se comportam de uma maneira como um homem que se dá respeito, sabe? E aí até coisas assim que dá pra falar que são realmente, assim, que qualquer um considera errado ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, um comportamento... egoísta, ou autodestrutivo, ou traição, sabe? Eles não estavam endossando o marido trair a esposa, mas eles ainda dão a entender que, tipo assim, esses homens maus, ou fracos, ou homens ruins, como qualquer coisa que vocês estão querendo imaginar, eles trazem dor e sofrimento para si mesmo, e não é como se esses caras fizesse mal para o mundo, sabe? Esses caras estão no mundo, eles interagem com o mundo, sabe? Eles se envolvem com as mulheres, eles se envolvem com outros homens também, né? Enfim, eles interagem com o planeta Terra, sabe? Então, até nisso eles tentam dar uma atenuada, como quem diz, se tu não fazer o certo, tu só vai se fuder. Não, pelo contrário, sabe? E outra coisa também que daí é a minha visão filosófica pra vida, sabe? Infelizmente, nesse mundo que a gente tá aqui, no mundo... né, material, terreno, físico aqui no planeta Terra, nessa estrutura já aqui que foi estabelecida, eu digo para vocês que não existe essa correlação de ser uma boa pessoa, estar fazendo tudo certo e por isso tu tem êxito, ou ser uma pessoa ruim que não tem valores morais e éticos e por isso tu não cresce na vida, sabe? Eu não acho que, né, as coisas estão correlacionadas. Pode ter gente que prosperou muito e tem um valor moral, ético bem rígido e segue ele à risca e de fato, né, preza por ele, mas acredito também que tem uma grande porcentagem de pessoas que não têm escrúpulos, que não têm valores, que apenas assim, né, que podem ou não ter condições psicológicas como psicopatia ou sociopatia ou serem, né, terem um transtorno de personalidade narcisista, sabe? A porra que for, mas são pessoas assim que de fato só querem utilizar os outros como instrumentos, como ferramentas
e muitos deles são homens, é claro, né? Nem todos, mas muitos são homens, sim. E essas pessoas estão bem na vida, mesmo não sendo umas pessoas justas, íntegras, de valor, sabe? Então, né, essa ideia de deixar pra lá, sabe? Os caras que estão errando, infelizmente não é assim que funciona, sabe? A gente tem que ter uma sociedade, uma estrutura, valores culturais que endireitem ou tentem endireitar certas condutas, sabe? Porque isso daí também, até dentro desses extremos, eu sei que isso faz diferença, sabe? Até, por exemplo, assim, psicopatia, eu sei que se um psicopata tem um ambiente muito bem, sabe, estabelecido e não tem razões para ele despertar o desejo por abuso, por vingança e, enfim, por fazer outras pessoas sofrerem também, né? E essa pessoa vive num ambiente familiar onde as coisas não só funcionam, mas ele se sente útil, estimulado, representado e tudo mais, ele não, mesmo ele sendo, o cérebro dele sendo psicopata, como os valores culturais são tão definidos, estabelecidos, e ele não sente aquele gatilho para externalizar isso de uma maneira transgressora, ele consegue viver estabilizado, né? Isso daí, né, até onde eu sei, isso daí, claro que ainda está em andamento, né? Mas eu me lembro da história que foi descoberta assim, foi um cara que ele fazia análise do cérebro de pessoas com psicopatia, onde ele descobriu que ele tinha um cérebro desse tipo de pessoa, só que ele nunca tinha reconhecido os sintomas nele, né? E daí, investigando a própria vida, falaram que não, é que ele era a exceção, sabe? A grande maioria dos psicopatas, facilmente eles vão acabar arrumando justificativas para explorarem esse lado da personalidade deles, porque raramente as pessoas têm família bem estruturadas, raramente as sociedades não são fodidas culturalmente falando, entendeu? Então, em última instância, ter uma estrutura social forte, uma cultura interessante e criar núcleos familiares maneiros, a gente inibe comportamentos até mesmo de psicopatas. Quem dirá do homem médio, sabe, que simplesmente não tem necessariamente um narcisismo, uma sociopatia, uma psicopatia, mas apenas foi criado numa cultura completamente desregrada que estimula a violência, estimula a destruição, competitividade, estimula enxergar a mulher como, assim, objeto, sabe? Como algo assim que tu não tem nem que... Eu lembro até de frases assim, não se discute com mulher, não se discute com criança, sabe? E eu fico assim... Até essa frase de não se discute com criança é a mesma coisa narcisista, tá ligado? Porque, né... a pessoa que se sente ameaçada pelo intelecto de uma criança definitivamente não está na posição ainda de educar ninguém, mas infelizmente para ser pai ou mãe não é necessária qualquer qualificação, né? O mínimo de fertilidade ou o mínimo de potência sexual é o suficiente para fazer com que qualquer pessoa se torne pai ou mãe, independentemente das ferramentas pedagógicas que essas pessoas tenham acesso, né? Então, assim, concluindo sobre o argumento contra a Red Pills, é basicamente isso, tá ligado? Eu acho que vale a pena a gente ficar falando contra esses raciocínios, né? E quando eu digo a gente, né, eu estou falando principalmente homens heterossexuais que ainda assim não é por ser homem heterossexual que eu vou abraçar qualquer merda que outros caras estão falando, tá ligado? Só porque, né, como eu falei aqui, eu ainda acho que eu estou representando os interesses do meu gênero, ainda acho que eu sou leal ao meu gênero, se é que existe algo desse tipo. Só que olha só, tomar essa Red Pill não adianta, ser misógino não adianta, ser recalcado com o gênero feminino não adianta, assim como eu tenho plena certeza de que eu não fico assim, tratando mulher como um ser perfeito que está tipo, acima de cometer erros. Só que pelo menos eu sou capaz de enxergar as coisas de uma maneira muito mais ampla, né? Muito mais macro, muito mais assim, estrutural, se vocês me permitirem. E entender que se eu quero fazer essas mudanças é porque eu acredito que de verdade uma estrutura que busca uma maior igualdade vai ser melhor, e tendo uma maior igualdade tem a ver assim com diluir esses papéis de gênero, sabe? E com isso eu não estou fazendo de conta que homens e mulheres serão a mesma coisa eternamente, mas agora eu acho que a gente acabamos de começar a falar desse assunto, entendeu? Até hoje em dia as pessoas falaram assim, mas as mulheres não ocupam tais mercados, assim. Então, cara, te acalma, a gente acabou de passar de um período que mulheres não ocupavam mercado nenhum praticamente, sabe? Olha, eu não vou nem falar 100 anos, porque 100 anos seria mais absurdo ainda. Vamos pegar, assim, o final da Segunda Guerra Mundial, sabe? Do final da Segunda Guerra Mundial, sabe? De 1950 pra cá.
É a partir daí que começamos, pouco a pouco, a falar de mulheres ingressarem em mercados. Quem sabe daqui a 100 anos a gente pode começar a olhar um pouco mais honestamente, sabe? Quem sabe, entendeu? Daqui literalmente 100 anos, sabe? Em 2124, vamos ver quais são os números de mulheres em todas as áreas de novo. Aí nós vamos poder ver assim, olha, mais de 100 anos a gente falando que as mulheres não têm que ficar só dentro de casa e mulheres não têm que só cuidar das crianças, elas não têm só um papel. Foi isso que aconteceu com a sociedade. Eu não acho que vai parar de ter filhos, entendeu? O mundo não vai parar de ter crianças e tudo mais, sabe? Não precisa ter esse medo. Não é porque tu que tá me ouvindo não teve um filho, assim como eu não teve um filho, que o mundo vai acabar a humanidade por causa de nós, tá ligado? As coisas vão continuar acontecendo aí, não é porque... Esse não vai ser um problema, sabe, de imediato no planeta Terra, tá ligado? Não é uma coisa que a gente tem que se preocupar agora. Nossa, tá muito difícil ter filho no planeta Terra, sabe? A taxa de fertilidade tá baixa no mundo, sabe? Isso daí também não é um fator, né? Nem sei porque eu tava falando disso, mas né, que a minha cabeça começa a ir longe, né? E, enfim, e concluindo, entendeu? Eu realmente acho que a gente tem que advogar contra esses valores, porque assim, esses caras podem estar achando que estão fazendo favor para os homens, mas não estão, sabe? Eu acho que evitar que os homens se tornem isso que eles estão sugerindo vai fazer com que tenha menos homens agressivos, menos homens que querem matar uns aos outros, menos homens que enxergam mulheres como propriedade, sabe? Enfim, daí vão dizer, Renan, mas em momento nenhum eles falaram exatamente isso. Cara, se tu não consegue entender o que a linha de raciocínio vai te fazer tu desembocar, então tu vai ter que começar a exercitar mais o teu cérebro, entendeu? Porque, obviamente que ninguém vai dar esses comandos, assim, deliberadamente para a pessoa, mas o fato de cada vez menos tu incluir o fator feminino, a perspectiva feminina para a jogada também, sabe? Da mesma forma que mulheres que tentam criar suas visões de mundo, ignorando por completo o que os homens pensam e acham, vão ficar devasados, esses caras também, sabe? E eu não tenho como ouvir homens falando e não levar em consideração tudo aquilo que eu já escutei da boca de mulheres. Da mesma forma que eu não tenho como ouvir mulheres falando sobre o que é ser um homem e não levar em consideração tudo aquilo que eu já ouvi da boca de homens, entendeu? E fazendo isso eu sempre acabo vendo, assim, as incongruências, os erros, as coisas naquele discurso que só faz sentido se tu tem pouca informação. Porque se tu souber um pouco mais a respeito daquilo, aquilo lá começa a parecer uma coisa bem estúpida. Bom, mas é isso aí. Quem me vê até final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia tô de volta novamente, trazendo outro programa sem contexto.